Olá, meu nome é Ludmila e esse é meu canal Relíquias Ocultas. Se esse é o seu primeiro vídeo aqui, seja muito bem-vindo. Se você se inscreveu no meu canal, muito obrigada pela sua confiança e a todos, muito obrigada pela atenção de vocês arrumarem um tempinho durante a semana para assistirem os meus vídeos. Da última vez eu havia prometido começar a falar sobre os livros gnósticos e eu realmente gravei um vídeo falando dos gnósticos, da biblioteca gnóstica, mas no meio do vídeo a minha cachorra começou a brincar de gato e rato com o gato e começou a latir. Eu gravei assim mesmo, virou uma baderna, eu ia postar, mas pensei, será que eu posso, será que eu não posso? Aí passou um tempo e eu resolvi gravar outro vídeo. Eles estão aqui, né, e pode acontecer que comece de novo aquela bagunça. Se começar, eu vou continuar a gravar do mesmo jeito, tá bom? Para você que está chegando agora, eu vinha contando a história do texto do Novo Testamento e sua odisseia, desde o Oriente, na Antiguidade, até chegar às nossas estantes e computadores no século XXI. No último vídeo, falei de Helena Blavatsky, que usa, né, faz uma citação num texto chamado Caráter Esotérico dos Evangelhos. Ela faz uma citação comentando uma passagem, o capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Ela fala da edição de 1881, que nós mencionamos, né, que eu mencionei no vídeo da semana passada. Eu falei, acho que tradução, né, de 1881 no vídeo da Blavatsky, mas a edição de 1881, que vem corrigindo, né, erros voluntários e involuntários de edições anteriores e que esses erros haviam gerado, claro, problemas, às vezes bastante complicados de interpretação. Blavatsky sempre fala, né, comenta bastante a respeito do cristianismo, e eu também encontrei uma foto do Codex Sinaiticus, que eu falei bastante para vocês, na minha edição, no segundo volume, Tisis Revelada. E Blavatsky fala, né, que aquele era o manuscrito mais antigo do Novo Testamento que havia à disposição na época dela, século XIX, e como nós vimos, ele continua sendo, né? Praticamente, né? Tem ele e Vaticanos, mas ele aí em geral é considerado mais antigo, mais antiguinho. E também mostrei uma foto do Codex Alexandrinus, tirado também do mesmo volume 2 de Isis Revelada. Uma pessoa me perguntou por que eu tô falando tanto do cristianismo, né? Eu tô falando... Duas pessoas, uma me pediu para falar mais sobre o esoterismo dos evangelhos. Eu falarei, mas primeiro a gente precisa ver a visão e a versão oficial. Depois a gente passa para as outras. Eu gosto das coisas assim bem esclarecidas. Eu tento, né? Na minha cabeça eu preciso tentar entender bem os dois lados da coisa. E uma outra pessoa me perguntou por que eu estou falando tanto do Novo Testamento. Eu acho importante, né? Por motivos, né, assim, nós somos filhos, eu já falei isso num vídeo, né, nós somos os filhos da tradição chamada judaico-cristã, então nós nascemos com um mundo delimitado durante séculos pela visão de mundo cristã, então é bastante frutífero a gente tentar investigar na medida do possível as raízes aí de uma série de coisas que nós recebemos como se fossem prontas, né? Como se nascessem em árvore, mas elas são históricas, né? Houve um determinado momento, um dado momento na história em que elas surgiram. Então, na medida do possível, é bom a gente tentar investigar, né? Nag Hammadi é uma cidade que, como a maioria das cidades do Egito, fica às margens do rio Nilo. A mais ou menos 80 quilômetros de distância estão as ruínas dos grandes templos de Luxor e Karnak, na margem oriental do rio Nilo. E na margem ocidental, o Vale dos Reis, que ficou famoso em 1923, quando o arqueólogo inglês Howard Carter encontrou lá o túmulo intacto do faraó Tutankhamon. Em dezembro de 1945, num penhasco perto de um antigo mosteiro de São Pacômio, em Nag Hammadi,
E guarde esse nome, São Pacômio, porque em algum dado momento aí nós vamos voltar a falar, né, dos monges, dos mosteiros no Egito e de São Pacômio. Mas neste penhasco, alguns camponeses cavando em busca de um adubo, um tipo de adubo, deram com uma pedra. Eles estavam cavando e deram com aquilo que eles acharam que era uma pedra. E a hora que foram tentar forçar, eles viram que não era uma pedra, era um vaso. Ficaram com medo de quebrar esse vaso, achando que dentro poderia ter um gênio do mal, né? É claro que se fosse um gênio do tipo do Aladim, eles não teriam medo nenhum, mas acharam que era um gênio do mal. Mas a curiosidade e também a vontade de saber se tinha algo valioso dentro com o qual eles pudessem fazer um dinheiro fez com que eles rompessem esse vaso, vencessem o medo, né? E rompessem o vaso. Quando romperam, de dentro saiu uma poeira dourada, que não era ouro, mas sim o pó de alguns papiros que tinham ficado guardados lá há mais de 1500 anos, esperando que um belo dia alguém os descobrisse. Esses papiros foram chamados de Biblioteca de Nag Hammadi e são uma das descobertas mais importantes do século XX. Talvez apenas a descoberta dos manuscritos do Mar Morto seja mais importante que a descoberta de Nag Hammadi. E o engraçado é que elas ocorreram assim muito próximas uma da outra, né? 1 ano e meio mais ou menos de diferença. Primeiro foram encontrados os livros de Nag Hammadi e depois na sequência os manuscritos do Mar Morto, que como eu já disse aqui em um vídeo, né, são documentos judaicos. Estes livros que foram encontrados, eles pertenciam, né, eram livros de um movimento que foi chamado em tempos modernos, né, de movimento gnóstico. Na verdade, após essa descoberta de 1945, o próprio termo gnosticismo se tornou problemático. Então, a descoberta é de 1945 e logo em 1966 foi realizado um congresso na cidade italiana de Messina para que os estudiosos debatessem os usos, né, delimitassem para uso científico, né, os termos gnose e gnosticismo. E do colóquio de Messina saiu a definição que gnose seriam os conhecimentos dos mistérios divinos reservados a uma elite e gnosticismo seria um conjunto de sistemas do século II depois de Cristo. Então assim, né, eu estava lendo um livro bastante esclarecedor sobre o assunto, até anotei o nome do autor aqui para passar para vocês. Agora eu tenho um roteirinho aqui para não me perder, tá? José Montserrat Torrents. O livro se chama Os Gnósticos. Ele é bem didático na explicação dele, né? Ele fala que a gente, né? Então, sabendo que gnosticismo é um fenômeno, digamos assim, né, do século II, então, pegando um autor como Philon, de Alexandria, né, o judeu de Alexandria, tem sentido em nós perguntarmos se existe gnosticismo na obra de Philon? Não tem sentido, porque Philon é do século I e o gnosticismo é do século II. O que nós podemos perguntar é se na obra de Philon existe um conhecimento dos mistérios divinos que são reservados a uma elite. Nesse sentido, seriam secretos. Se existe isso, então existiria gnose em Philon, ok? O gnosticismo, gente, pressupõe também a crença na existência de uma centelha divina em cada um de nós, proveniente do mundo superior. Então ela teria decaído, estaria caída no mundo da matéria e, portanto, submetida ao nascimento, à doença, ao destino e à morte, e que essa centelha teria que ser reanimada, despertada
para que fosse reintegrada à sua natureza divina, sua verdadeira natureza. E esse processo, né, essa reintegração seria possível graças à gnose. Como eu falei no outro vídeo, né, gnose é uma palavra, eu acho que eu falei, não tenho certeza, mas se eu não falei, vou falar agora. Gnose é uma palavra grega que significa conhecimento. Mas a gnose não é, o grego tem essas coisas maravilhosas, né? A gnose não é um conhecimento do tipo intelectual. O que seria um conhecimento do tipo intelectual? Por exemplo, tem um médico, ele é um excelente neurologista. Então, ele tem muito conhecimento do funcionamento do cérebro, da fisiologia do cérebro. E isso daí é um tipo de conhecimento, não é gnose. A gnose seria mais um conhecimento, uma percepção interna das coisas. Eu já vi escrito num livro que seria mais ou menos uma luz interior. Então a gnose é o autoconhecimento, é o conhecimento interno, é uma autoiniciação, digamos assim, né? Então, voltando aos livros de Nag Hammadi, nestes escritos, né, eles são parte de escritos que, de acordo com os pesquisadores, estariam entre os centenas, talvez milhares de escritos que estavam em circulação ali nos primeiros séculos depois de Cristo, que falavam a respeito do cristianismo. Só que estes que foram encontrados em Nag Hammadi não entraram, obviamente, né, ficaram escondidos, foram escondidos porque não entraram, não passaram, não foram selecionados para entrar na lista de 27 livros do cânone oficial do Novo Testamento. Então, os motivos por que eles não entraram, a gente vai ver no próximo vídeo. Mas eu posso adiantar que nesses livros, né, nós temos, eu já falei acho que uma outra vez, mas vou reforçar, né, porque a gente esquece as coisas e eu falei que ficou repetindo, né, nós temos evangelhos, Atos dos Apóstolos, Apocalipse, mas nós temos evangelhos que não são, claro, o de Mateus, Marcos, Lucas e João. São evangelhos de outros discípulos de Jesus. Por exemplo, um que ficou muito famoso, o Evangelho de Tomé. E estes livros vieram enriquecer o panorama, o conhecimento que nós hoje tentamos ter a respeito do passado. Então, a descoberta da biblioteca gnóstica de Nag Hammadi foi uma janela que se abriu e que, à medida que os pesquisadores foram traduzindo e foram estudando, essa janela foi se abrindo cada vez mais para nos possibilitar entender um pouco melhor das várias correntes que debatiam, que discutiam e se degladiavam ali nos primeiros tempos do cristianismo a respeito do que era a mensagem do mestre. Então, as velhas perguntas foram ressuscitadas, né, retomadas. A principal, né, quem foi Jesus de Nazaré? O que foi a ressurreição, né, como ela se deu? Quem eram os discípulos de Jesus? Qual foi o papel que as mulheres desempenharam no movimento liderado por Jesus de Nazaré? Então, no próximo vídeo, eu vou começar a falar mais especificamente do Evangelho de Tomé e posteriormente de alguns outros livros muito interessantes que fazem parte dessa coleção, tá bom? Muito obrigada pela sua atenção, inscreva-se aí no meu canal, dê um like e compartilhe, eu vou ficar muito feliz. Obrigada e até semana que vem!